Aí galera, beleza? Essa aula a gente vai falar sobre Sócrates. Vamos falar sobre a vida dele, seus pensamentos, suas ideias. Nós precisamos bêbado de falar. Seus pensamentos, suas ideias, sua vida e sua morte, tá? Então puxa a vinheta. Sócrates ele nasceu em Atenas mais ou menos no ano 469 a.C. e ele morreu em 399. Isso aí. Ele não deixou registro, o que relata A existência dele. Foi os diálogos platônicos. Ele era uma família pobre e ele era filho de um artesão e de uma parteira. Agora guarda essa palavra, parteira, que em grego é maiêutica, tá? Guarda isso que a gente vai abordar isso aqui logo em seguida. E quando ele era adolescente, ele foi apontado o caminho dele por um oráculo de Delfos, como que ele ia ser um grande educador. Só que daí é o seguinte, ele foi vendo o trabalho da mãe dele, ele trabalhava com o pai dele como artesão, tá? Vendo o trabalho da mãe dele, ele filosofou sobre aquilo, né? Nascimento da criança e tal. E aí ele viu que era aquele perigo, então ele começou a estudar filosofia. Foi um divisor de águas na história do conhecimento. E aí o Sócrates ele começa a trabalhar na problemática humana, que nas questões existenciais, que é quem sou eu, quem tu és, quem nós somos, estamos fazendo aqui, para que servimos. Umas questões simples, mas que dá para filosofar bastante. E dá sentido à vida, né? Foi um divisor de águas, porque, como o Pedro disse, porque a filosofia ela é dividida entre pré-socrático, socrático, que é o período onde ele vive, e pós-socrático. Então ele foi falar. E ele era diferente dos pensadores pré-socráticos que eles lidavam com questões naturais. Com a physis, né? E o Sócrates ele começou a trabalhar com o interior emocional, as questões existenciais. Vocês se lembram da palavrinha que eu falei, prestar atenção e tal? Maiêutica, significa parte. Então, o Sócrates, ele se considerava, a sua ocupação, né, a sua profissão, era maiêutica. Maiêutica, o parto das ideias. Maiêutica em grego é parto. Maiêutica era era um método dele de fazer as ideias brotarem, sabe? Então, foi isso como um modo socrático, né? O que ele fazia? Ele deixava a pessoa expor sua opinião, expor sua ideia, deixava ela argumentar, pedia para ela argumentar. Em seguida, ele botava a sua opinião, deixava ela fazer ela ver aquele assunto de um ponto de vista diferente. Na terceira parte, ele derrubava a opinião da pessoa. O Sócrates era uma pessoa muito irônica, aquele humor nele, sabe? Então, quando ele derrubava a opinião daquela pessoa, se formulava a ideia, porque os preconceitos vinham à tona, as coisas não certas vinham à tona e se formava uma nova opinião
mais próxima da verdade. O quarto ponto é a maiêutica, é o pacto das ideias. Ele era um homem mal cabido, ele era um mendigo, né? E que ele vivia nas ruas, né? Ele dando aula em Atenas. E ele dialogava com os cidadãos das praças atenienses. O Sócrates, ele vivia nas praças, cara, ele vivia na polis grega conversando com as pessoas. Isso é incrível. E ele era diferente dos sofistas porque ele não cobrava pelas aulas dadas. Isso. Ele era simplesmente pelo amor à filosofia. Como o Pedro falou, que o Sócrates ele começa a lidar com a problemática humana. Antes disso, se buscava aquela verdade, aquela coisa de explicação para as coisas, mas não se tinha um foco na verdade. O Sócrates ele começou a... Para o Sócrates, a verdade ela é o fundamento principal da filosofia. Então, a busca pela verdade é o fundamento principal da filosofia. Ele defendia a importância, a busca da verdade e a busca incessante dessa verdade. Mas defender a verdade jamais. Porque buscar a verdade é estar aberto para novos conhecimentos. Agora, defender uma verdade absoluta, uma verdade inabalável, é ignorância. O Sócrates tem uma frase emblemática usada no mundo da filosofia até hoje, né? Que é o famoso só sei que nada sei. Só sei que nada sei, só sei que nada sei. Essa frase caracteriza uma humildade de pensamento dele muito grande. Eu vou ler um trechinho aqui, um texto, só sei que nada sei, tá? Só sei que nada... Não vou fazer isso, tá? Não tá? Errou! Só sei que nada sei. Isso não mostra ignorância, não mostra burrice, e sim sabedoria. Sócrates não era nenhum tolo, né? Ele não ia pegar lá e dizer, não sei de nada, ficar ali na dele, para não se afetar como muitas pessoas fazem. Não, para ele, o só sei que nada sei tinha outro sentido, que seria só sei que nada sei por completo. Só sei que nada sei que só eu saiba. Só sei que nada sei que eu não posso vir a saber. Só sei que nada sei que outra pessoa não saiba. Só sei que nada sei que eu e outra pessoa não podemos saber juntos. Então, uma pessoa que sabe que não sabe tudo é uma pessoa sábia. Porque ninguém tem o conhecimento maior, ninguém tem todo o conhecimento do mundo. Ele foi casado, não sei se o Pedro comentou isso, ele teve, acho que 3 filhos, não tenho certeza, 3 ou 4 filhos, mas ele tinha um outro amor. Sabe que naquela época, na Grécia, não existia tão forte essas convenções que nós temos hoje. E não se tinha a existência do conceito homossexualidade, tá? Então, o Sócrates, ele tinha a família dele, mas ele era apaixonado por um general ateniense, um homem mais novo e tal. Então, aquilo era completamente normal para a sociedade daquela época. Um homem mais velho ser apaixonado por um homem mais novo. Que até, como eu e o Pedro, a gente estava conversando ali um pouco antes, isso mostra um pouco da regressão do pensamento humano. Não seria aquele amor sexual, sabe? Não seria aquele amor, vem cá, vou te dar um beijo. Não! Muito bem poderia ter afeto, ter um afeto muito grande para a pessoa, amar essa pessoa.
Hoje em dia, dizer para um amigo eu te amo, por muitas vezes é ridicularizado, né? Que viadinho! Né? Então, mas naquela época não se tinha isso, era completamente normal tu amar outro homem. Né? O Sócrates ele foi considerado por Aristóteles o pai da ciência, porque ele descobriu várias áreas que hoje em dia a gente sabe como filosofia. A população, o Sócrates, ele fez a população começar a pensar que isso não era bom para aquela época dos maiores lá, dos grandões, naquela sociedade. E aí isso levou ele à morte. Ele foi condenado à morte por corromper a juventude. Sim, ele foi condenado por três coisas, né? Primeiro, por corromper a juventude com as suas ideias, né? Como Pedro disse, por fazer as pessoas começar a pensar, se questionar. Segundo, por não acreditar nos deuses, porque o Sócrates, ele estava se questionando por quê, né? Ele questionava o porquê ele era inteligente, entende? E em terceiro, porque diziam que ele era contra a democracia, mas não era isso, porque a democracia não existe. Bom, até hoje ela não é de fato uma democracia, porque a democracia é o governo do povo. Né? O povo tem poder, o governo dos cidadãos. Né? Só que naquela época nem todo mundo era cidadão. Mulheres não eram consideradas, e nem pessoas mais novas. Então só as pessoas da alta sociedade, os mais velhos, homens mais velhos, eram considerados cidadãos e tinham o poder da palavra, o poder do voto. Então, e nas discussões na praça, na polis grega, o que era abordado? Era um conflito de ideias, né? E era debate. É isso. Só que não era uma coisa, para o Sócrates, não era certo tu defender a tua ideia até o final e no final alguém ganhar. Tipo, a minha opinião é certa, a tua está errada. Tá? Era isso que acontecia, o Sócrates não defendia isso. Ele defendia o diálogo, que tudo tem proveito. Então é isso aí. Pausa aqui para o nosso rato franqueiro, né? E continua um rato franqueiro desgraçado. Tá, então o Sócrates ele foi condenado. Obrigado. Meu Deus. Então, o Sócrates ele foi condenado por esses motivos que eu falei a tomar um veneninho, um cálice de veneno em frente ao pois é, em frente à sociedade. Só que daí Atenas viu que tinha feito merda, né? E condenou o cara que era importantíssimo à morte, né? Então eles deram meio que uma opção dele deitar o cabelo, pra ele se exilar e nunca mais voltar a Atenas para dar aula, né? Então, daí o seguinte, ele falou o seguinte: vocês me deixam uma escolha entre duas coisas. Uma que eu já sei ser horrível, que é viver sem poder passar meu conhecimento adiante. A outra, que eu não conheço, é a morte. Pois bem, eu escolho o desconhecido. Então, ele ficou 30 dias acorrentado, esperando o dia da morte dele. E nesses 30 dias, o Platão, os amigos iam lá visitar ele e tal. Ele teve mais oportunidades para fugir, mas ele quis continuar firme aos seus ideais, né? Existe um livro, um diálogo platônico, que é o Fédon, e conta a morte de Sócrates. Nesse livro conta um pouco dos 30 dias que ele passou conversando com os amigos e tal, antes de sua morte. E é um dos primeiros registros de que alguém reconheceu a existência de uma alma infinita, uma alma imortal. Então Sócrates dizia, naquele texto é incrível, ele diz que ele não tem medo da morte porque ele sabe que é só o corpo.
e que a alma dele é imortal. Então, até no julgamento dele, ele falou o seguinte, não lembro certo, mas ele falou, vocês me condenaram aqui, não sei o que, mas eu só tenho um corpo, a minha alma vai continuar, e lá eu vou poder continuar passando meus ensinamentos sem que me condenem à morte novamente. Daí lá ele bebeu o troço até a última gota. E capuz. O Aristóteles ele considerou Sócrates como o pai da ciência, mas o próprio Sócrates ele não admitia que ele era um gênio, que ele era uma pessoa importante. Ele não se considerava nem sábio. Aí ele ajudou a construir hoje o que a gente conhece como filosofia. E esse negócio aí do que não se considerava nem sábio mostra bem a grandeza do pensador, a grandeza da pessoa, do ser humano, do filósofo. Então, é isso aí, gurizada, curte aí, compartilha e falou!